A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 3, a lição que traz como título Jó e a realidade de Satanás. Esta lição faz parte da revista CPAD, estamos ministrando aí a revista do quarto trimestre de ano 2020, da editora CPAD, que comenta o livro de Jó. Então nós já passamos por duas lições, fizemos uma introdução aí sobre o livro de Jó. A segunda lição falamos sobre o personagem, né, sobre Jó, quem foi Jó de fato, e detalhamos um pouco sobre a sua vida. E agora nós vamos entrar aqui em detalhes com relação a um acontecimento logo no primeiro capítulo, que é a realidade de Satanás. A gente vê ali Satanás acusando Jó e também acusando Deus, né, falando que Jó só serve a Deus porque Deus dá bênçãos para Jó. Então a gente tem essa passagem que fala de Jó. Essa passagem ela é muito debatida entre os teólogos, tem muitas divergências, mas nós entendemos essa passagem ali como uma passagem bíblica que mostra que Satanás ele existe, sim, ele é acusador, ele é tentador, tá? Ele é um ser espiritual. A gente vai fazer essa análise dessa passagem e comparar com outras passagens bíblicas para trazer um ensinamento fundamentado nas Escrituras sobre a realidade de Satanás. Vale lembrar que o nosso objetivo aqui não é exaltar a figura de Satanás, o cristão não deve fazer isso, tanto que o próprio livro de Jó fala de Satanás ali no começo, depois não cita mais, depois ali do capítulo 3 em diante não cita mais Satanás. Tá? Ele não entra em cena depois. Então, o objetivo do livro do Jó não é exaltar e nem dar detalhes sobre quem é Satanás. Tá? O objetivo é mostrar que ele realmente exerce influência. No entanto, diante de Deus, ele é uma mera criatura insignificante. Ele não tem valor nenhum. A gente tem que entender isso. Então a gente vai estudar isso baseado nas Escrituras, não é exaltando a sua figura e nem menosprezando, como muitos fazem por aí. A gente tem dois extremos que nós temos que evitar. Tá? Nós temos um extremo aí de algumas igrejas que falam muito da questão da libertação e tal, e exageram no estudo do inimigo, né? Então fala mais de Satanás do que de Deus, a gente vê isso por aí. E a gente vê um outro extremo de igrejas que ignoram praticamente 100% a ação, a influência maligna, né, de Satanás no mundo. Então a gente também não deve levar para esse extremo. A gente tem que ser equilibrado nesse estudo, entender que é uma realidade. No entanto, nós também temos que saber que ele não tem poder para vencer Deus, não é uma dualidade como muitos pensam, onde Deus está lutando contra Satanás no mundo. Não existe isso. Ele é uma mera criatura, a gente vai falar disso aqui nessa aula, e que Deus tem todo o poder, e ele não faz nada sem a permissão divina, tá? Ele está submetido aí debaixo da permissão divina. Então vamos lá, né? Antes de começar aqui, só apresentar o nosso conteúdo para você conhecer o nosso conteúdo, que nós temos aí, estamos comentando a lição de adultos jovens e também um estudo especial sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e 3, esse estudo especial. Nós estamos publicando os vídeos no YouTube, dentro do nosso site, e também temos um estudo em PDF disponível para assinantes do EBD em Foco. Nós temos aí slides em PowerPoint de adultos e jovens, aula em vídeo, áudio e PDF. Então, o slide em PowerPoint tem uma assinatura mensal para você adquirir. A aula em vídeo, áudio e PDF são gratuitos. Você pode acessar, compartilhar. Basta acessar ebedemfoco.com, que está tudo lá disponível, organizado por trimestre. Estamos aí desde o ano 2017 com todo este conteúdo para você acessar. Você também pode receber aí o conteúdo gratuito pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem com seu nome e sobrenome para 94 98409 2869, tá? Esse número aqui, você pode mandar mensagem no WhatsApp, qualquer horário, depois a gente responde, coloca seu número na lista de transmissão e envia o conteúdo gratuito para você. Temos um livro sobre educação cristã, um livro que eu escrevi baseado num curso também, que é um curso gratuito que está dentro do site. Então você pode acessar ebedemfoco.com, que você tem aí acesso ao curso gratuito. Se você quiser, lá tem também o link para você adquirir o livro, que vem um pouco mais completo do que o curso, porque no livro eu consigo detalhar um pouco mais algumas coisas, mas você pode acessar o site que você vai ter as informações.
Vamos lá, o textuário diz assim, ó: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó 1:6. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Então isso aqui é um fato, ele existe, ele é real, ele tem personalidade, ele tem conhecimento, ele tem capacidade de argumentação, mas somente com as armas espirituais é que nós vamos vencer o inimigo. Tá? A gente teve no passado aí uma revista falando sobre batalha espiritual, foi uma revista muito boa. Esse material está no site do EBD em Foco, está no nosso canal do YouTube. Você pode acessar esse conteúdo para ter um pouco mais de informações e conhecimento sobre esse tema. Então é muito importante você procurar se aprofundar mais. E temos esse conteúdo extra dentro do site do EBD em Foco aí que você pode acessar. Nós falamos muito de batalha espiritual e das armas espirituais lá de Efésios 6. Temos uma lição somente sobre as armas aí, que é a armadura de Deus para o crente, para que ele possa vencer o inimigo. A leitura bíblica em classe se encontra em Jó 1, de 6 a 12, e depois Jó 2, 4 e 5. É muito importante você aí dar uma lida nesse texto, fazer a interpretação dele. Eu não leio aqui para ganhar tempo no vídeo, mas durante a aula a gente vai falando desse texto. Eu só vou ler o versículo 9 e eu vou fazer uma observação sobre questão de tradução. Tá? No versículo 9 fala assim, ó: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Essa palavra debalde, ela não é muito comum na nossa língua. E assim, no nosso português atual, né? Talvez no português antigo, sim. Então muita gente se confunde nesse versículo, e daí eu falo assim da necessidade de você comparar traduções diferentes para você entender melhor a passagem. A NVI traduz isso aí: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Então é isso que essa passagem está querendo dizer. Será que Jó não tem razão? Porque tu dá tudo para ele, Deus. Então ele vai continuar falando aí, né? Porque tu não cercaste de bens a ele, a casa, tudo quanto ele tem. Então é só para você, uma observação, né? Para você ler essa passagem com detalhes, mas comparar com outras traduções. Eu não gosto muito da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, mas ela é essencial para um estudo bíblico, tá? Eu recomendo você usá-la também no estudo bíblico e comparar as traduções para você entender melhor o versículo. Vamos lá, né? Vou direto aqui para a nossa introdução. A introdução diz assim, ó: uma das constatações que o leitor chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Então, quando a gente lê o livro de Jó, a gente já sabe que ele tem uma ação maligna. Satanás está ali querendo, né, provar, tentando mostrar que Jó não é fiel a Deus, que na verdade Jó tem uma fé falsa, porque ele só serve a Deus baseado na barganha. Tá? Ele vem dessa conversa fiada com Deus. E a gente observa de fato ali que o escritor coloca ali, mediante uma revelação divina, ele coloca ali que Satanás é um ser real, tá? Não é somente um personagem fictício, não, ele existe e ele pode sim influenciar na humanidade. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Jó não sabia que Satanás estava por trás de tudo aquilo, ele não sabia. O leitor sabe, mas Jó mesmo, ele não sabe. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Então, ele vai interferir na vida humana, aqui, no caso, na vida de Jó, que era um servo de Deus, mas de acordo com a permissão de Deus, de acordo com o diálogo que a gente observa entre Satanás e Deus. Mas a gente observa que a capacidade que ele tem. Aqueles que já pertencem a Satanás, né, que já estão no domínio dele, ali eu acredito que ele faz o que ele quer. Tá? Ele humilha, ele oprime. A gente vê que tem pessoas oprimidas pelo diabo, tá? Vivendo na prática do pecado e não tem, o coração assim já está endurecido, não tem mais sensibilidade para as coisas de Deus, porque deixou-se envolver pelo maligno. Então a gente vê que Satanás de fato ele está agindo no mundo e ele fecha os corações, ele humilha as pessoas, ele consegue fazer ali com que o ser humano seja tratado assim como um simples objeto, mas aqueles que não, de fato não estão com Deus.
No caso de Jó, que era alguém que estava com Deus e era fiel a Deus, Satanás não tinha autorização para tocar em nada, somente com a permissão divina é que ele conseguiu fazer algo com Jó. Portanto, nesta lição abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então esse é o objetivo aqui dessa lição. Tópico 1. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O objetivo ali não é provar de onde ele veio e tal, mostrar detalhes sobre sua origem. Não é fazer uma biografia de Satanás, não. Simplesmente apresenta ele como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Tá? O livro vai destacar algumas coisas que hoje nós podemos assim ler e conhecer melhor o inimigo, né, das nossas almas, né, aquele que quer ali de alguma forma nos prejudicar, mas ele não pode nos tocar porque Deus não permite. Conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, e apresentada no texto pela expressão os filhos de Deus. Então, Jó 1,6 fala ali que os filhos de Deus se apresentavam diante de Deus, não fala onde, tá? Não fala que é nos céus, não tem essa informação. Muita gente fala assim, o diabo está no céu então, porque os filhos de Deus estavam com Deus e o diabo estava junto, então ele também está no céu. A gente não tem essa informação, a gente não pode trazer essa informação assim como sendo algo fechado, verídico, porque a gente não tem. Tá? Diz que eles se encontraram com Deus, não sabemos onde. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Então os anjos são criaturas de Deus, eles foram criados por Deus, são seres espirituais, estão nesse nível sobrenatural que nós não temos acesso a ele. Tá? Então eles estão realmente no nível espiritual aí que os nossos olhos não conseguem enxergar. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. O Senhor disse a Satanás, Jó 1,7, né? O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então ele estava rodeando a terra, ele estava aí passeando pela terra. Então ele tinha uma capacidade muito grande de fazer isso, talvez de alta velocidade, não sei como. Vale ressaltar que eu estou colocando aqui no slide todos os versículos na NVI, que eu acho um pouco mais claro para entender aí alguns versículos. Mas vamos lá. Continuando aqui, o que nós podemos observar é que ele não é onisciente, tá? Satanás não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas como Deus. Satanás ele é limitado, ele tem essa limitação do conhecimento, ele precisa passar pela terra, ele precisa olhar para ele ver as coisas acontecendo e saber o que está acontecendo, mas ele não tem todo o conhecimento. Um ser criado, 1.2. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, como Deus, por exemplo. Deus sempre existiu, mas Satanás não é autoexistente, né? Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Então, como eu falei desde o começo, tá? Ele pode causar confusão, ele pode perturbar, ele pode tentar, ele pode fazer um monte de coisa, mas ele é uma mera criatura insignificante em comparação com o Senhor. Ele simplesmente foi criado por Deus, é uma mera criatura, ele não tem nenhum poder divino. Tá? Todo poder pertence a Deus. Nem sempre o diabo foi diabo, nem sempre ele foi o inimigo, né? Ele foi um anjo, bem como os demais, tá? Ele foi um querubim ungido. Isso aqui a gente tira essa interpretação aqui lá de Ezequiel e Isaías, a passagem de Ezequiel, eu não estou lembrado agora exatamente capítulo e versículo, deu um branco aqui, mas eu acredito que você já conhece essa passagem, né, que fala que ele foi um querubim ungido, né? Nesse caso, eu pensei que eu tinha colocado aqui, mas não está. Neste caso, alguns teólogos discordam dessas passagens, dizendo que elas não se referem a Satanás, a Lúcifer. Tá? É uma profecia, o rei da Babilônia, tal, como está lá no texto, e não tem relação com Satanás. Isso aí, há uma divergência teológica em relação a isso. Eu tenho um vídeo
no começo que eu falei da revista anterior, que fala de batalha espiritual, tem um vídeo que eu falo mais detalhado sobre isso. Eu posso até aí depois colocar na descrição do link esse vídeo, na descrição desse vídeo atual, o link do outro vídeo, para você dar uma assistida lá e ver o que eu falo sobre isso, tá? Mas a gente vai levar em consideração aqui, nessa aula, que aquelas passagens de Ezequiel e de Isaías fazem sim uma referência a Satanás. É essa a interpretação que eu vou adotar nesta aula, tá? Apesar das divergências, eu vou adotar essa interpretação. Então a gente entende que ele foi criado, tá? Que ele era o querubim ungido, ele foi um anjo como os demais, tá? E assim a gente conclui que ele é criatura e não criador, né? Por isso o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. O que deve ficar bem claro aqui é que Deus tem autoridade ali para limitar a ação de Satanás. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Olha só o que diz em Jó 2, 5 e 6. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Isso é Satanás falando. O Senhor disse a Satanás depois: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Então a gente observa aqui que Satanás precisa pedir autorização de Deus para agir na vida de Jó, para ferir Jó. E Jó 2,7 confirma isso. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó ele foi ferido por Satanás, mas mediante uma autorização, uma permissão divina para isso. Como ele não é autoexistente, semelhante às outras criaturas que povoam o universo, o diabo é uma criatura limitada. Observe que no milênio ele será amarrado. Então ele não tem poder, ele é limitado. Tem muita gente que fica assim com o pé atrás quando eu falo que o diabo não tem poder. Eu falo isso sem medo, porque assim, Jesus falou que todo poder é me dado nos céus e na terra. Então todo poder pertence a Deus. No máximo que ele tem é uma influência, ele tem força, ele é um ser espiritual, ele está acima do ser humano nessa capacidade espiritual de locomoção, de saber das coisas e tudo mais. Ele está acima do ser humano, mas ele não é poderoso, ele não tem poder. Eu não creio que ele tem poder, tá? Ele pode ter outras características, mas todo poder pertence a Cristo, né? Então pertence à Trindade. 1.3. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Então ele é uma criatura espiritual, ele tem essa vivência no mundo espiritual, mas ele tem personalidade, ou seja, ele é um ser individual que tem características próprias. Tá? Ele tem a sua própria personalidade. No livro de Jó vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Como assim? Ele fala e possui capacidade argumentativa. Jó 1,10 ele diz assim, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Então, Jó começa a argumentar com Deus. É interessante você ler o 9, o 10 e o 11 aqui. Você vai ver todos os argumentos de Satanás. Então, vê que ele é um ser que tem essa capacidade argumentativa de ali argumentar com Deus e apresentar alguma ideia, alguma coisa com relação aos seres humanos ou, enfim, ao mundo espiritual. Ele tem essa capacidade. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Quando nós lemos as passagens que falam aí da tentação de Cristo, Cristo estava no deserto, foi tentado por Satanás, a gente observa que ele aparece ali apresentando argumentos e contra-argumentando com Cristo. Cristo bate, fala de volta, ele fala de novo e fica ali argumentando com Cristo e mostra até um conhecimento das Escrituras. Então, Satanás, ele sim, ele tem aí o conhecimento da Bíblia também e essa capacidade de argumentar. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele tem um conhecimento da vida de Jó, por exemplo. Ele apresenta, ele sabe
né, o que se passa na terra e como se comportam os homens. Mas esse conhecimento é porque ele vê as coisas acontecendo, não é porque ele é onisciente, onipresente, ele sabe de tudo, está em todos os lugares e tem todas as informações de forma assim como Deus tem. Não é bem assim. Tá? Satanás, ele é limitado, ele precisa passear pela terra, ele precisa olhar o que está acontecendo para que ele possa ter aí o conhecimento das coisas. Ele conhecia a vida de Jó e isso faz dele um ser perspicaz, né? Palavrinha difícil de falar, né? Um ser astuto, talvez seja melhor falar assim, né? Um ser que tem artimanhas. E é por esse motivo, né, que Paulo fala para nós ali, né? Aos Efésios 6:11, né? Vale para nós também, né? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então a gente não vai vencer o diabo com esforço próprio. A gente vai vencer o diabo com as armaduras de Deus, elas que vão nos dar proteção para nós vencermos o inimigo. Vamos para o tópico 2. O livro de Jó e as obras de Satanás. 2.1 Dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Jó 1,12 fala assim: O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aqui a gente observa o seguinte, que ele quer agir contra o ser humano, tá? Mas ele só quer agir para o mal, ele não age para o bem. Tudo que tem nele é maldade. Tá? Satanás não vai ajudar ninguém a ter uma coisa boa, ele só ajuda para a maldade. A gente pode até falar assim, mas aquele ímpio que não serve a Deus e é bem sucedido. Ali a gente pode observar, a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, mas a gente pode observar, de alguma forma, Deus abençoando aquele ímpio para que ele possa se converter. Então a gente pode ver que Deus abençoa a graça comum de Deus, né, que abençoa até os ímpios para que eles possam ter o conhecimento. E de alguma forma a gente pode observar, quem sabe, aquela riqueza, aquele dinheiro, tudo que aquele ímpio tem, que parece ser muito bom, talvez aquilo ali está corroendo ele por dentro. Ele é uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa que talvez até conseguiu aquela riqueza com coisas erradas, fazendo coisas erradas. E no final das contas, aquela pessoa não é feliz. Então, de certa forma, também tem ali uma ação demoníaca. Pode ser que tem uma ação demoníaca que fez ali ele ser uma pessoa bem-sucedida, mas que isso não reflete em nada de bom na vida daquele ímpio. Então, eu estou fazendo conjecturas, a gente não sabe, quando a gente olha para um ímpio bem-sucedido, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não sabe se é uma ação divina para aquela pessoa despertar e se converter, como a graça comum, e não sabemos também se foi uma ação demoníaca, mas mesmo que tenha uma ação que tenha ali por trás uma ação demoníaca, na prosperidade daquele ímpio, podemos ter certeza que isso não é algo bom. Tá? De alguma forma, aquele ímpio está sendo prejudicado, porque Satanás não faz nada de bom para ninguém. Ele só quer agir contra o ser humano para destruição. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Suas obras sempre são malignas. Ele é o pai da mentira, ele nunca fala a verdade, ele sempre vai mentir. Ele vai pegar as coisas que Deus fez, que são coisas boas, e vai fazer com que o ser humano use essas coisas da forma errada. Então a gente pode observar um exemplo. Sexo é algo bom, é algo maravilhoso, para ser praticado pelo casal, dentro do casamento, tá? Tem os seus propósitos. No entanto, Satanás pega o sexo e consegue influenciar o ser humano para que ele use o sexo da forma errada. Aí prostituição, adultério, todo tipo de coisa que não presta, ele consegue fazer a partir de uma coisa boa que Deus criou. Então suas obras sempre são más, a sua influência sempre é maligna e não existe nada de bom que Satanás possa fazer. Ele é a própria personificação do mal, tá? Ele só faz maldades. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. Isso faz parte da natureza dele. Quando ele peca contra Deus, ele é expulso dos céus. Como eu falei no começo, eu vou adotar essa interpretação, ele é expulso dos céus, e a partir daí ele começa a agir somente na intenção de provocar dor e sofrimento e jamais fazer
algo bom contra o ser humano, com relação ao ser humano. No livro de Jó, no caso, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento, até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. A gente não sabe, claro, fora da Bíblia, né? Mas dentro da Bíblia a gente não vê ninguém que sofre como Jó. O sofrimento que Jó passa realmente é muito grande. Imagina alguém perder tudo que tem, no caso, uma fortuna, milhões, tá? Milhões. Além do mais, essa pessoa perde os 10 filhos, tá? E depois ele fica doente, a ponto de ter que coçar suas feridas com um caco de telha. Então é um sofrimento muito grande que a gente não vê na Bíblia. Tá? E realmente é difícil imaginar isso até nos dias de hoje. Será que alguém consegue suportar esse tipo de sofrimento? Não foi Satanás que proporcionou isso a Jó, claro, de acordo com a permissão de Deus. O diabo atingiu as posses dele, né, fez com que ele perdesse tudo ali. Né? Da mesma forma, houve um grande sofrimento, né, quando ele viu a tragédia, no caso da sua família, sendo devastada. Então, realmente foi algo triste na vida de Jó, perder todos os seus filhos. Né? E, no caso, o sofrimento não parou por aí, como eu já falei. Né? A doença dele foi algo que provavelmente fez ele se isolar de todos. É claro que seus amigos estavam próximos ali, porque tiveram que dialogar com ele, mas uma doença de pele naquela época era para a pessoa ficar ali isolada. Aí ele coçava com cacos de telha. O sofrimento de Jó foi algo extremo, levado ao extremo. Outro propósito de Satanás, acusar, né? Tópico 2.2. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, faz parte de sua natureza acusar, ele é o acusador. Tá? Tudo que ele vai fazer é acusar. Ele vai apontar o dedo, ele vai dizer que nós estamos errados. Vale ressaltar que o pecado também, assim, o Satanás pecou, ele pode-se dizer que ele tem uma natureza pecaminosa muito assim superior à do homem, tá? Porque ele realmente está ali na personificação da maldade, não tem mais redenção para ele, a gente não vê a Bíblia falando de redenção para Satanás, né? O fim dele é ser lançado no lago de fogo. Então Satanás ele está ali no nível extremo, mas o ser humano, ele tem a natureza pecaminosa e ele peca por vontade própria. É claro que Satanás pode influenciar, ele pode agir, ele pode fazer com que a pessoa ali vá lá e pratique alguma maldade, fazer no seguinte sentido de influenciar, mas quem toma a decisão e faz é o próprio ser humano. Então a pessoa não pode falar, eu pequei porque foi o diabo que fez eu pecar, e jogar toda a responsabilidade no diabo. Não é assim. É claro que ele é pecador, ele peca desde o início, ele mente desde o início, ele é mentiroso, ele faz todo tipo de pecado. Satanás não tem mais redenção, mas o ser humano tem a natureza pecaminosa e ele erra, ele falha. E quando isso acontece, né, claro, ele vai apontar e ele vai acusar. Foi o que ele fez com Jó, no caso dos crentes, né? Jó 1, 10 e 11. Ele fala assim, ó, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Toda a terra aqui não é todo o planeta Terra, mas toda a terra conhecida ali, da região. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Então aqui é Satanás, diante de Deus, acusando Jó de ter uma fé falsa, acusando Jó de barganhar com Deus. E ao mesmo tempo, Satanás também está acusando Deus. Está falando assim, Deus, tu fez com que Jó te servisse, dando para ele bens. Então Satanás acusa Jó, mas acusa Deus também. Tá? Aqui a gente observa que tem esse confronto de Satanás para com Deus, mas Deus sabe de todas as coisas, e Deus sabia que Jó não estava ali servindo somente porque ele recebia bênçãos e bens materiais. Tá? No caso, Jó ele não tinha uma religiosidade motivada por interesse, como Satanás pensava. Satanás pensava isso, e ao falar isso, ele está acusando tanto Jó quanto Deus nessa relação aí. Assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo, né, e o diabo quis fazer com Jó. Então a gente vê depois a influência maligna também de Satanás com relação a Pedro, tá? Assim ele fez com Jó. O livro de Apocalipse mostra a acusação como missão do diabo. Apocalipse 12:10 fala assim, ó, então ouvi uma
forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do vosso Deus, do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. No caso, Cristo aqui, o seu Cristo, o seu ungido, né? Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então ele vai acusar os crentes. A missão dele é essa: acusador. Ele vai acusar, ele vai falar assim: olha, o irmão fulano só te serve por isso, o irmão fulano só te serve por aquilo. Assim como ele fez com Jó, ele também faz conosco. Aqui está aqui em Apocalipse, tá? Ele nos acusa dia e noite. Os ímpios que são dele já não tem necessidade de receber acusação, já pertence a ele. Agora, os salvos em Cristo, esses ele vem acusar. 2.3. Tentar. Ele é o tentador também. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar as pessoas. Ele é o tentador. Ele quer conduzir as pessoas ao erro, a errar. Então a tentação é uma das funções do nosso inimigo. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Então isso foi o quê? Um impulso do próprio Satanás para que ali eles tomassem tudo que Jó tinha. Então, quando Jó perde tudo que tem, não é o diabo que vai lá pessoalmente e toma tudo, mas ele usa aqueles que já pertencem a ele. Ele impulsiona aqueles ali e eles vão lá e toma tudo que Jó tem. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. 1 Crônicas 21:1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. A questão do Davi fazer esse censo, que depois trouxe muitas consequências para o povo de Israel, para a nação de Israel ali, a gente observa que Davi tomou essa atitude através de uma influência maligna, né? Então ele tentou, ele foi tentado, né? Satanás levantou contra Israel e levou Davi. Ou seja, quem estava contra Israel era Satanás. Ele fez com que Davi, influenciou Davi a tomar essa atitude errada. Tópico 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Essa palavra ocaso, quando eu vi ela na revista, eu pensei que estava errado. Falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu particularmente nunca tinha lido essa palavra, nem ouvido alguém falar sobre ela. Mas eu achei bem interessante, né? Ocaso, não é acaso, né? É ocaso mesmo. Vamos lá, né? Vamos ver aqui. 3.1, queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, né? Ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. Se você pesquisar ocaso na internet, no Google, vai aparecer sobre o pôr do sol. Vai aparecer o horário do pôr do sol, porque ele é uma palavra também usada para se referir ao momento que o sol baixa, né? Está no final do dia, está baixando, é o ocaso. Né? Então a gente vê aí o ocaso do sol. Né? Eu acho que talvez essa seria a frase, né? Então aqui, no caso, o escritor da revista usa essa palavra para, né, trazer aqui um ensinamento sobre a questão da queda e da ruína de Satanás com relação no livro de Jó, né? Não a queda dele do céu, que a gente falou anteriormente, não é nesse sentido, lá em Isaías e Ezequiel, mas é aqui, no caso, no livro de Jó, dentro do livro de Jó, que ele tem uma derrota muito grande, ele sofre uma derrota. Tá? Então essa palavra ocaso que representa essa derrota, ela pode ser usada no sentido figurado para falar da ruína de Satanás. O livro de Jó retrata de uma forma nítida o caso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Então ele foi derrotado. O que isso mostra, na verdade, é que ele já é um derrotado. Ele não vai vencer contra a tua vida. Assim como ele foi derrotado ali com Jó, ele pode ser derrotado também quando ele tentar na tua vida, quando ele interferir na tua vida também. Mas desde que você esteja com Deus. Porque se Jó acusa alguém que não está com Deus, aí esse aí já era, tá? Esse aí vai cair nas mãos dele. E Satanás vai ter razão. Tá? Porque se Satanás chega para Deus e fala assim, olha Deus, ali o irmãozinho fulano de tal, ele só te serve porque tu dá bênção para ele. Aí Deus vai olhar e falar assim, é verdade. Aquele ali não é dos meus. Aquele ali só é um interesseiro.
Tá? Pode acontecer isso também, mas não foi o que aconteceu com Jó, porque Jó era fiel a Deus. Algumas pessoas podem se perguntar, existe alguém hoje como Jó? Do meu ponto de vista, eu acredito que todo crente verdadeiro tem que ser como Jó. Todo crente salvo de verdade tem que ser como Jó. Tem que servir a Deus por amor a Deus, não porque Deus dá bênção. Tá? Senão Satanás tem razão. Não faz sentido eu servir a Deus porque Deus me abençoa, porque Ele me dá um emprego, porque Ele me dá uma casa, porque Ele me deu uma boa família, e aí eu simplesmente sirvo a Deus por isso. Eu tenho que servir a Deus porque eu amo a Deus. E não é fácil, mas é assim. E é isso que é cristianismo. É isso que é servir a Deus. Tá? Na prática, todo crente tem que ser igual a Jó. Significa que todo crente vai passar uma prova como Jó passou? Não. Tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas todo crente pode sim ser provado uma vez na vida no nível um pouco mais leve do que Jó. Tá? A gente no nível um pouco mais leve, mas de alguma forma vai chegar um momento que você pode sim ter a sua fé provada e cabe aí a você, no caso, mostrar que você de fato serve a Deus de verdade, né? E não acontecer como muitos que na primeira dificuldade já desvia e não volta mais para os caminhos do Senhor. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto. A gente não vê Deus, né, se pronunciar no meio do livro, mas no começo e no final. Tá? Deus se pronuncia no final, mas a gente vai falar disso mais adiante. No entanto, a gente vê a ação de Deus no livro todo. Um leitor atento vai prestar atenção ali que Deus está agindo o tempo todo. Né? Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Então ele desaparece ali, porque o livro realmente não quer ficar dando evidência para o inimigo. Não é, pois, o propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. Né? No caso, não, como eu falei, a gente tem que evitar os extremos, né? Eu falei no começo. Nem ficar dando evidência demais, nem ignorar. Tá? Saber que ele é real e ele pode sim agir. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Ele não conseguiu isso. De fato, porque Jó era um crente fiel. Tá? Jó, de fato, era um crente fiel. Ele não servia a Deus por causa de bens, por causa de bênçãos que Deus tinha dado para Jó. Então, Satanás ele é derrotado. No final, não. Logo no começo, ele é derrotado. Porque logo no começo, que Jó perde tudo, que a mulher de Jó fala, ó, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó fala assim, olha, como falas uma louca, assim tu falas. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Pronto. Então, naquele momento, Jó já mostrou que ele é um servo fiel a Deus e Satanás já saiu derrotado. Por isso que ele nem aparece mais no livro. A partir dali, a sua derrota já foi decretada. Então, a gente observa aqui o ocaso de Satanás, ou seja, a derrota, o declínio de Satanás. Isso já aponta para a sua derrota final, lá no livro de Apocalipse, onde ele é lançado no lago de fogo. 3.2. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico, né? Porque realmente ali Jó sai vitorioso e Deus restaura a vida de Jó, dá tudo em dobro para ele. Jó foi submetido a uma prova de fogo e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Então o escritor da revista usa aqui uma figura de linguagem para falar do sofrimento que Jó passou. Não é que ele não se queimou, mas aconteceu ali, né, umas pequenos ferimentos, né, algumas coisinhas ali pequenininhas, mas no final ele saiu vitorioso. Tá? Deus testifica de Jó ali no final. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. Jó 38:1. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Deus não abandonou Jó. Apesar de Deus se manifestar somente ali no capítulo 38, depois de todos aqueles diálogos com seus amigos, ali, né, ou falsos amigos, né, porque só queriam acusar ele, tá? No final das contas, no final de tudo, Deus mostra que ele estava presente, ele se manifesta, tá? A graça estava oculta, mas estava presente. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, Tito 2:11 fala isso, né? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se manifesta de forma assim surpreendente, ela aparece, ela se manifesta. Ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Então Jó
ele foi alcançado pela graça de Deus, não foi pelo esforço próprio, não foi porque ele era bonzinho, mas porque a graça de Deus alcançou a sua vida. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Isso aí Deus falou no começo e testificou isso no final. Jó 42, 7 e 8 fala assim, ó: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então a gente observa aqui o capítulo final de Jó, onde Deus mostra, né, que de fato Jó estava certo o tempo todo. Jó falou que ele não era um pecador, que ele não estava barganhando com Deus, ele falou que ele amava Deus, e no final das contas Deus comprova que Jó estava certo, mas todos os seus amigos estavam errados. O que é que os seus amigos falaram que estava tão errado assim a ponto de Deus falar isso com eles, né? Eu não farei com vocês o que vocês merecem, ou seja, Deus não vai dar para eles o que eles de fato merecem. Até a graça de Deus aqui agindo na vida deles também. O que foi que eles falaram? Isso aqui a gente vai descobrir nas próximas aulas. Infelizmente não dá para detalhar tudo nessa aula. Então nas próximas aulas a gente vai falar sobre a teologia de cada um dos amigos de Jó. Então, a gente vai detalhar tudo isso mais adiante. Então já fica o convite para você continuar nos acompanhando aí. Chegamos na nossa conclusão e diz assim, ó: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina da história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Então, a gente já entendeu isso aí, que ele não deve, em hipótese alguma, ser ignorado. Ele age, ele é astuto, tá? Ele é enganador, ele é mentiroso, ele tenta, ele só faz o que não presta. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, 1 João 5,18. Por isso devemos descansar em Deus. Ou seja, ele não vai nos tocar, ele não vai nos ferir, porque nós estamos na proteção divina, somos protegidos por Deus, tá? E Satanás não tem autorização para tocar nos crentes. Ele pode... Aí surge uma certa polêmica no meio cristão, no meio evangélico. O salvo, será que ele pode ser influenciado por Satanás? A gente observa o caso de Davi. Davi foi sim influenciado por Satanás. Então, o salvo em Cristo Jesus, se ele não vigiar, eu acredito sim que ele pode sofrer alguma influência. Mas não como acontece com o ímpio, tá? E no caso de Satanás tocar no salvo, para ferir, para fazer ele perder algo, como aconteceu com Jó, somente se for permissão de Deus. Se não for permissão de Deus, ele não toca. Tá? Ele não toca, só porque nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus, da mão soberana de Deus, e Satanás não tem poder sobre nossa vida. Então, isso tem que ficar bem claro nessa aula, que ele não tem poder. Até ali no livro de Jó fica bem claro que ele só tocou nas coisas de Jó e na saúde de Jó porque Deus permitiu. Amém? Então eu encerro aqui essa aula. Agradeço você que acompanhou até aqui. Muito obrigado de coração. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Deixe seu comentário. Qualquer dúvida é só perguntar. Estamos à sua disposição. Aqui temos as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja. Você pode adquirir esse slide no site DBD em Foco. Então eu encerro aqui. Até a próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe.